Olá, eu sou o Adi Habib e hoje estou aqui no estúdio do Advogue TV, tendo a grata satisfação de novamente estar junto ao meu amigo, irmão do coração, um grande jurista, um dos grandes criminalistas desse país, professor, advogado Sérgio Habib. Sérgio, seja bem-vindo, irmão, mais uma vez. É muito bom conversar com você, é sempre muito bom, é sempre muito enriquecedor e tenho certeza que esse bate-papo de hoje será muito proveitoso, porque vamos abordar dois temas que são temas de grande relevância, né? Vamos falar sobre estupro e uma abordagem sobre dois casos emblemáticos recentes, que é o caso Daniel Alves e o caso Robinho. Mas, Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão, o Adi Habib, itabunense também, conterrâneo. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. E quando você começou essas palavras que você acabou de referir sobre a minha pessoa, eu digo sempre que, como diria o poeta, né? As palavras que são ditas pelo coração são bálsamos de pétalas que caem no nosso espírito e fazem com que a gente se sinta bastante lisonjeado, né? Então, para mim, foi um prazer muito grande estar aqui de novo com você e com o seu público. Mas vamos lá. Vamos falar, então, sobre essa figura do estupro. Bem, o nosso Código Penal, né, o Código Penal brasileiro, ele trata, num determinado capítulo, vem lá o título, que é o título Crimes contra a Dignidade Sexual. Abaixo desse título, vem um capítulo, que é o capítulo 1º, que trata dos crimes contra a liberdade sexual. Antigamente, digo antigamente, não é tão para trás assim não, mas há um pouco tempo atrás, o crime de estupro estava classificado entre os crimes contra os costumes. Isso mudou, né? Os costumes mudaram. E hoje... E muito, né? E muito, e bastante. Nós tínhamos até o crime, antigamente, né? 217, crime de sedução, artigo 217 do Código Penal. Quando eu me formei, quando comecei a advogar, existia essa figura, esse tipo penal, que era sedução. Dizia seduzir mulher virgem, menor de 18 e maior de 14 anos, e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Então, tínhamos lá, o primeiro requisito é que a mulher fosse virgem. Segundo, sua inexperiência ou justificável confiança. Isso no crime de sedução. No crime de sedução, lá atrás. Lá no passado. Lá no passado. Foi revogado esse crime, assim como outros crimes no Código Penal. Evolução da própria sociedade. O Código é de 1940, né? Por aí você vê. Nós tínhamos lá uma figura também interessantíssima no Código Penal de 40, também já revogada essa figura, esse tipo penal já foi revogado, que era rapto de mulher honesta. Raptar mulher honesta para fins sexuais ou libidinosos. Era um grande problema, que era esse conceito de mulher honesta. Um conceito aberto, né? Vocês sabiam o que significa ser mulher honesta para efeitos penais. Então era uma dificuldade muito grande. Eu imagino. E isso mudou. Dúvida, né? Então nós temos agora essa figura, já de algum tempo, né, com a modificação da lei. No Código Penal de 40 nós temos alguma modificação. E hoje é o artigo 213. Esse artigo nosso 213 define o crime de estupro, o que nada mais é do que senão ter conjunção carnal
Antigamente era o crime de estupro, conjunção carnal com mulher. Hoje, o sujeito passivo é qualquer pessoa ter conjunção carnal com alguém ou praticar ato libidinoso. Sem o consentimento, né? Sem o consentimento. Então, é um crime contra a liberdade sexual. Então, se não há o consentimento da vítima, se essa relação sexual não é, foi, vamos dizer assim, violenta, houve emprego de violência ou de grave ameaça, então se configura aí o crime de estupro. No Código Penal brasileiro, a pena vai de 4 a 10 anos, se não me falha a memória, de 4 a 10 anos. Deixa eu ver aqui, conferir aqui direitinho. De 6 a 10 anos, perdão, de 6 a 10 anos no Código Penal brasileiro. Lá na Espanha e na Itália, as penas são semelhantes. Na Espanha, a pena vai de 4 a 12, Código Penal espanhol, e do Código Penal italiano a pena vai também de 4 a 12 anos, 4 a 10 anos. Então nós temos aí uma semelhança. O que é que aconteceu? Tanto no caso Daniel Alves, como no caso do Robinho, ficou constatado, foi comprovado pela justiça, depois de apurações, o Daniel Alves, o fato foi em 2022, né? Em dezembro de 2022. 2022. Foi isso, em dezembro de 2022. E o caso do Robinho foi em 2013. 2013. Então, ambos os casos de estupro, né? Então, você pode observar aí que há uma certa semelhança, né? O Brasil, uma pena mais ou menos semelhante. Ambos foram acusados de praticar estupro, ou seja, relação sexual não consentida. No caso do Robinho, foi ainda mais grave porque foi estupro coletivo. Nosso Código Penal, aqui no Código Penal brasileiro, tem a figura também do chamado estupro coletivo, que qualifica, agrava a pena. Se o estupro for praticado por mais de 2 pessoas, com participação de mais de 2 pessoas, está no artigo 226 do Código Penal. Aumenta a pena pode ser aumentada de 1/3 a 2/3. Muito bem. Então vamos analisar um de cada vez. Claro, sem dúvida. Vamos lá. O que é que aconteceu? Por que o Robinho sofreu uma pena de 9 anos de reclusão? Vamos analisar então. Tá, vamos lá. Bom, no caso do Robinho, o que aconteceu é que ele foi condenado porque houve lá o estupro coletivo, né? Houve o estupro coletivo. Que aqui no Brasil também agrava a pena. Lá no artigo 629 bis, lá do Código Penal italiano. E o Daniel Alves foi uma pena de 4 anos. A pena de Daniel Alves, eu achei, né, pegou a pena mínima. Se a pena lá é de 4 a 12, ele foi condenado a 4 anos. Agora vamos analisar, porque a situação é a seguinte. O Daniel Alves, ele sofreu daquela coisa que a gente chama de, digamos assim, uma ausência inicial de defesa, né? Por que eu digo uma ausência inicial de defesa? Porque ele se contradiz muito. Ele teve 4 versões para o mesmo fato. Então isso já é uma coisa péssima para o acusado. O acusado, ele tem que manter uma linha de coerência. Então ele tem que narrar o fato, não é, com a versão que ele vai sustentar durante todo o processo. O Daniel Alves não fez isso. O que é que ele fez? Inicialmente ele disse que não conhecia a vítima. Negou qualquer relação dele com a vítima. Não tinha nem conhecimento, não conhecia. Nunca viu. Nunca viu.
Né? Negou. Não sei quem é, não sei de quem se trata. Me parece que ele fez isso num áudio que ele mandou, ou num vídeo que ele mandou para uma daquelas redes espanholas de televisão. Então, veja bem, existe uma certa semelhança, uma certa similitude entre a legislação brasileira e a legislação espanhola e italiana, no que se refere ao crime de estupro. Há uma certa coerência. Por exemplo, no Brasil, o estupro vai de 6 a 10. De 6 a 10, deixa eu conferir aqui direitinho o Código Penal. Vai de 6 a 10 anos no Brasil. Na Itália, vai de 5 a 10. E na Espanha, o estupro é punido de 4 a 12. Bem parecido, né, Sérgio? Então, existe estão dentro de um padrão, né? Bem dentro do padrão, exatamente. Então, muito bem. Nós vimos aí que o Daniel Alves, ele foi condenado quase que uma pena mínima, porque ele foi condenado a 4 anos e 6 meses. Na Espanha. Isso. Enquanto que o Robinho foi condenado a 9 anos. Quando a pena lá na Itália era de 5 a 10 anos. Robinho pegou basicamente o dobro da pena de Daniel Alves, Exato, né? pegou quase a pena máxima, né? Porque a pena vai de 5 a... A pena lá vai de 5 a 10, ele foi condenado a 9. Então a pena dele foi altíssima. É verdade. Mas há certas características que poderiam levar ao aumento da pena. Por exemplo, houve participação de mais de 2 pessoas, o que se chama estupro coletivo. Aqui no Código Penal Brasileiro, o artigo 213, combinado com o artigo 226 do Código Penal Brasileiro, né? Nós temos a figura do estupro coletivo, quando há participação de 2 ou mais pessoas. Então, isso já aumenta a pena aqui no Brasil, pode aumentar de 1/3 a 2/3, a pena base seria fixada pelo juiz e aumentaria pelo fato de ter sido um estupro coletivo. Então, por isso, já há uma diferença da conduta do Daniel Alves para a conduta do Robinho. Mas ainda assim eu achei uma pena alta, né? Porque ele quase que pegou a pena máxima, que vai de 5 a 10. É verdade. Na Itália. Mas o agravante é porque foi coletivo, né? Foi coletivo. Agora, há determinados aspectos que eu gostaria de considerar. Por exemplo, meu caro Adir, veja você que o Daniel Alves, ele pecou digamos assim, não só pelo estupro que ele praticou, né? Isso daí foi um fato grave, mas sobretudo porque ele mentiu. Ele mentiu em 4 oportunidades diversas. Ele tem 4 versões para a conduta dele. A primeira versão é a de que ele não conhecia a vítima. Essa a primeira versão que ele apresentou. Numa entrevista, num vídeo que ele mandou para uma televisão espanhola. Na segunda versão, ele já disse que simplesmente entrou no banheiro no momento em que ela estava. Essa é a segunda versão dele. Numa terceira versão, aí ele já em juízo, já preso, ele admite que praticou sexo oral, né? Que ela teria praticado sexo oral nele. As versões vão mudando, né? Vão mudando, né? Então ele vai se contradizendo e com isso ele vai se complicando, né? Vai se complicando. E agora, essa aqui foi a versão dele, no segundo depoimento dele lá em Barcelona. No terceiro depoimento. No quarto depoimento, né, já em juízo, na presença da juíza, da doutora juíza, ele admite ter tido relações sexuais com a vítima, mas que essas relações teriam sido consensuais. Por que ele já admite isso? Porque, a essa altura, evidentemente já acompanhado por um advogado, no caso uma advogada, já tinha conhecimento de um laudo que, dentro dos autos, um laudo que foi feito e que detectaram nesse laudo presença do sêmen. Dele. Então, ele não poderia negar essa relação. Então, para essa quarta versão, mas por que ele
qual teria sido o motivo que ele teria alegado para desdizer, né, para dizer aquelas condutas anteriores. Ele alega o quê? Que ele era casado, então para salvar o casamento dele, ele teria então mentido. Ele parece que nem o casamento ele salvou, né? Não salvou, né? Então ele pecou mais ainda por isso, porque ele se contradiz o tempo todo, se contradiz. Então, não é aconselhável em defesas criminais se adotar 2, 3 ou 4 versões. Então, gera descrédito, na verdade, né? Claro, perde toda a credibilidade. No depoimento do interrogatório do réu passa a ser, não é, desacreditável. Ninguém acredita mais. Então, isso foi um dos motivos, né, de enfraquecer a defesa dele. Muito bem. Então, ele foi condenado a 4 anos e 6 meses. Né? Essa condenação depois foi mantida no recurso que ele impetrou lá. Ele lançou mão de recurso. E o Tribunal de Barcelona manteve. E, finalmente, ele foi preso. Mas pagou fiança. O crime na Espanha, o crime que Daniel Alves praticou, de estupro, lá na Espanha esse crime é afiançável. Aqui no Brasil não é afiançável. É um crime que não é afiançável. É tido como crime hediondo, inclusive. Lá na Espanha é afiançável. Então ele pagou fiança. Evidentemente que essa fiança enquanto ainda há recurso. Ele tem recurso ainda. Sim, não transitou em julgado, diferentemente de Robinho. No caso de Robinho, ele a sentença transitou em julgado. Sim. Ele já atingiu lá na Itália, foi todas as instâncias e percorreu. Então transitou em julgado, não havia mais para onde recorrer. Então ele foi condenado. Só que ele, quando foi condenado, quando a sentença saiu, ele já estava no Brasil. Estava no Brasil. Aí surge um problema. Né? E agora? Bom, ele está condenado na Itália. Como é que cumpre essa pena? Ele vai ter que voltar para a Itália? Evidentemente que não. Por quê? Porque a legislação brasileira não permite a extradição de brasileiro. Seu nacional. Então, o Brasil, a legislação brasileira não permite a extradição. Ora, se não permite a extradição, então ficaria impune o crime? Claro que não, porque existem tratados e acordos internacionais que têm que ser observados. Daí porque a justiça italiana requereu à justiça brasileira o cumprimento da sentença, já que não poderia haver extradição, como realmente não pode. O que a justiça italiana fez? Requereu o cumprimento da sentença no Brasil. E foi um caso bem emblemático, não é, Sérgio? Esse caso Robinho foi bem emblemático, porque havia teses divergentes, né? Sim. Pode ou não pode a pena ser cumprida no Brasil. Teve a questão de a lei se aplicaria, a lei nova se aplicaria ao caso, que foi em 2013. Teve toda uma polêmica. Eu gostaria que você adentrasse um pouco aí nessa polêmica aí da... O que aconteceu? Você lembrou bem. O que aconteceu? A defesa do Robinho alegou uma série de teses, entre as quais uma tese interessantíssima, né? Que eu, inclusive, entendo como bastante provável, bastante possível, cabível. A defesa alegou o seguinte: ora, se o crime, digamos assim, teria sido praticado em 2013 e à época do fato não existia essa lei, que é a lei 13.445, é de 2017. Então, essa lei que introduziu o Instituto da Transferência da Execução da Pena no direito brasileiro. Nós não tínhamos isso no direito brasileiro. Não, ela vem de 2017 a 2017. Então, em 2017, essa lei entrou em vigor, não é? E que essa lei seria uma lei
que traria prejuízo para a defesa. Então a defesa alega que não poderia ser aplicada essa lei pelo princípio, não é, da não retroatividade. A lei mais benéfica deveria prevalecer que a lei anterior. Se o fato foi praticado em 2013, o que é que o direito penal admite? É que a lei se aplique a lei mais benéfica. Ou seja, se a lei posterior ela trouxer uma situação mais gravosa para o réu, essa lei posterior não se aplica. Né? Aquele princípio da lei não retroage para a lei, a lei não vai retroagir. A retroatividade penal, não é, em mala partem. Então, no caso, essa retroatividade foi alegada, essa irretroatividade foi alegada pela defesa. Mas essa tese não foi acolhida pelo STJ. Um ministro ou outro lá que parece que um ministro, que o Raul Araújo, foi ministro do STJ, que teria concordado com esse entendimento. Mas o STJ, pela Corte Especial, na sua maioria, rechaçou essa tese, uma tese interessante, e inclusive alegando precedente do próprio Supremo Tribunal Federal em caso análogo, né? Um voto do ministro Alexandre de Moraes. E, com base nisso, o STJ decidiu que, por se tratar de direito penal internacional, essa lei que trata de cooperação internacional em matéria penal, ela não tem essa aplicação com a conotação criminal que se quer dar. Ela não tem nenhum contexto criminal. Então, por não ter contexto criminal, os princípios do direito penal não se aplicariam a esta lei. Então, ela não poderia beneficiar o acusado. Então, seria aplicada de imediato, tem aplicação imediata. Exatamente por isso é que o Robinho, a sentença foi homologada pelo STJ, pela Corte Especial do STJ, a sentença foi homologada. O Robinho ainda tentou um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal e esse habeas corpus foi denegado, essa ordem foi denegada e ele foi cumprir pena. Então a sentença foi executada e ele deu início ao cumprimento da pena, uma pena de 9 anos de reclusão em regime fechado inicialmente, né? Regime fechado. Depois ele vai progredir, evidentemente. Mas, bom, e agora o que pode ser feito? No caso Robinho, é muito difícil reverter essa situação. Por quê? Porque a justiça brasileira não pode reexaminar prova no caso dele. Não pode, porque já é uma decisão definitiva da justiça italiana. Com trânsito em julgado, né? Trânsito em julgado. O Brasil não pode, seria um absurdo, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? A defesa fica de mãos atadas, porque o recurso aí seria para o Supremo Tribunal Federal para discutir o quê? Não tem mais o que discutir. Agora, Sérgio, a defesa também alegou, aí eu queria ouvir sua opinião a esse respeito, que a defesa de Robinho alegou o seguinte, mas a decisão que homologou a sentença estrangeira não transitou em julgado, porque dessa decisão cabe embargo de declaração e caberia ainda um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Então, o que eles alegaram? Que essa sentença não poderia ser cumprida ainda, ter início de cumprimento, porque ainda caberia recurso. Segundo ele, a sentença do STJ que homologou a sentença estrangeira, caberia dentro do próprio STJ o embargo de declaração e para a Suprema e Corte seria um recurso. É o que eles alegam. Qual é a sua visão a respeito Não, isso foi até objeto de decisão do Supremo. O próprio STJ decidiu sobre isso. Foram várias... O julgamento foi fracionado. Então, houve decisão já a respeito dessa matéria e entenderam que a sentença preenchia todos os requisitos para ser homologada. Então, foi homologada pelo STJ. Né? Então, essa questão já foi superada. Totalmente superada. Porque no momento que a Corte Especial do STJ decide dessa forma, por maioria de votos, né, quase... Seria a instância máxima a apreciar essa matéria, né? Só teria um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal para discutir essa matéria. Eu acho, sempre, não posso dizer que, não vamos fechar a porta.
como advogado, eu bateria em todas as portas. Lógico. Né? Em direito, é você o tem dever. sempre a criatividade do advogado e o uso, né, daquilo que a lei faculta e permite. Né? Mas, vamos dizer assim, o uso dos instrumentos legais. Mas será que seria viável isso? Né? Poderia ser viável? A gente tem que analisar também isso, essa parte aí. Bom, em relação... Então, o Robinho está aí com a situação dele praticamente definida, porque está já com o início do cumprimento de pena, não foi concedida a ele a liberdade, o próprio Supremo já denegou, e vai iniciar, já está, parece que em Santos, né, na comarca lá de Santos, ele já iniciou o cumprimento da pena. E, do outro lado, temos aqui o Daniel Alves. Daniel Alves ainda cabe recurso à decisão dele. Cabe recurso, ele pode ainda percorrer instâncias. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses, mas além dessa condenação de 4 anos e 6 meses, ele teve uma pena de liberdade supervisionada por 5 a 9 anos. 5 anos de liberdade supervisionada e 9 anos de afastamento da vítima após o tempo de prisão. Não foi pouca coisa, não. Ele teve 5 anos de liberdade vigiada, liberdade supervisionada, como eles chamam. Além disso, uma indenização de 150 mil euros para a vítima, por danos morais e físicos. E uma multa de 9 mil euros. Seriam 48 mil reais. 150 mil euros diários, daria mais ou menos isso, pela lesão corporal leve. A lesão leve, então ele foi condenado também por estupro e mais lesão corporal de natureza leve. O Tribunal de Barcelona condenou, ele aceitou a versão que decorreu das provas dos autos, de que ele teria realmente abusado de uma mulher no banheiro de uma boate em 2022. Então seria o crime de agressão sexual, que ele chama lá, agressão sexual. Essa foi a pena. A mulher, parece que é uma mulher albanesa, me parece que é uma mulher. Aí foi Robinho, né? Robinho foi uma mulher albanesa. Robinho foi uma... E aqui foi uma espanhola. Robinho foi uma imigrante albanesa, no caso. Imigrante Robinho, albanesa. E Daniel Alves foi uma espanhola, né? E o que a gente percebe, né, Sérgio, é que, assim, é um crime que realmente tem que ser combatido duramente, né? Um crime de estupro, porque você constranger alguém, né? Você forçar alguém à prática, né, de um ato sexual ou um ato libidinoso, realmente é algo de uma gravidade muito grande e intolerável, né, na nossa sociedade. E é como você disse, que hoje o crime de estupro, a vítima pode ser qualquer pessoa, né? No passado você tinha a mulher, né, que era vítima, hoje pode ser qualquer pessoa. E realmente é um crime que tem que ser combatido seriamente. Então, assim, são medidas que devem ser realmente executadas com muita seriedade, até para coibir, né? Para que as pessoas vejam e sirva de exemplo para inibir condutas dessa natureza, é o que a gente vê. É claro que todo réu tem direito à defesa, né? Tem direito à ampla defesa, aliás, esse é assegurado, né? Porque é aquela história, não basta a acusação, é preciso que haja realmente prova, né? É preciso que haja prova, porque alguém pode acusar outra pessoa até por motivo de vingança. A gente teve o caso lá do Neymar, né? Do Sim. Neymar, que houve uma acusação de agressão, né? Era uma acusação de agressão, e depois ficou provado, ficou amplamente demonstrado que aquela acusação era falsa. Então, para você ver o quanto é importante o exercício da ampla defesa, né? Sim. Isso é muito importante. Pois realmente, Wadir, esse crime é um crime muito grave. Não é à toa que é um crime hediondo. É um crime muito grave porque ele atinge aquilo que a pessoa tem de mais sagrado, que é a liberdade. Né? E a liberdade sexual. Então, o fato de alguém manter conjunção carnal com outra pessoa, com emprego de força, de violência ou de grave ameaça. Ou se valendo de uma situação de capacidade do outro, né? Também, que aí seria estupro de vulnerável, né? Pela idade ou pela condição da vítima. Isso é muito grave. Porque a relação sexual é um congresso sexual. Tem que ter o consentimento de ambas as partes. Então, isso fere a dignidade sexual, fere a liberdade sexual. E por isso a lei tem
tem essa figura e pune de uma certa forma com uma pena, não diria não tão grave assim, a pena ainda é uma pena amena se você considerar outros crimes no Código Penal, porque temos crimes com penas bem mais pesadas, evidentemente, mas eu acho que realmente é um crime que atinge bastante, e as mulheres são vítimas, sobretudo, né? As mulheres são vítimas também de uma agressão psicológica, né? Porque isso abala o psicológico. Sem dúvida. Isso causa traumas, tem reflexos depois na vida dessa pessoa. Isso pode durar uma vida inteira, pode gerar vários traumas, de sorte que é um crime que tem que ser realmente punido, e as pessoas que praticaram o crime têm que repensar, né? Tem que repensar essa conduta, porque não é a mulher objeto. Alegou-se aí um determinado, um deles aí alegou que foi o próprio Daniel Alves que estava bêbado, né? Estado de embriaguez, né? Estava alcoolizado. Isso não justifica, né? Não justifica. Isso no Código Penal brasileiro até aumenta a pena. Poderia ser até um caso de aumentar a pena. Mas a embriaguez, no caso do Código Penal, ela só vai isentar de pena quando for decorrente de caso fortuito de força maior. Fora disso, não tem salvação. O sujeito alegar que não tem escapatória. Praticou o crime porque eu estava embriagado. Não interessa. Somente em duas hipóteses a embriaguez é caso fortuito, quando a embriaguez é decorrente de caso fortuito ou de força maior. O sujeito trabalha numa empresa e tem um vazamento lá de uma substância que causa um determinado, um torpor naquele momento, a pessoa fica fora de si e pode praticar um crime, não é? Pode agredir um companheiro de trabalho em virtude da inalação do gás ou da substância química. É um embriaguez decorrente de caso fortuito. Né? Nesse caso, poderá isentar de pena. Isentará de pena, desde que comprovada. Mas nesse tipo de embriaguez, porque você tem um livre-arbítrio, beber ou não beber. Ninguém está obrigado a beber. Então, se ele bebe, sabendo que poderá da sua embriaguez resultar uma determinada situação, ele tem que evitar utilizar o álcool. Você não se controla. A embriaguez, nesse caso, não é saída nem escapatória para ninguém. As pessoas até pensam diferente. Que acha que a alegação de embriaguez ajudaria, né? É um conceito leigo. Não, posso alegar que estava embriagado. Não vai, de maneira alguma, vai isentar de pena. Agora, interessante, sabe o que é, Sérgio? É que Daniel Alves alegou que praticou o ato porque estava embriagado, né? E no caso de Robinho, e isso ficou provado na instrução processual criminal, que ele e o grupo dele, eles embriagaram a menina para deixá-la incapacitada de reação. Isso ficou... inclusive a polícia italiana, eu vi uma matéria que a polícia italiana interceptou uma conversa de Robinho, eles interceptaram o Robinho conversando com uma outra pessoa, e aí ele dizia assim, mas ela estava tão bêbada, tão embriagada, que ela não vai se lembrar de nada. Ou seja, isso inclusive com um agravante, porque aí é o que você disse, eles se aproveitaram do estado de vulnerabilidade da vítima, né? Então eles embriagaram a vítima para deixá-la incapacitada de qualquer reação e praticaram o estupro coletivo, para você ver, né? Que esse fato também é muito grave, não é verdade? Sim, aqui no Brasil nós teríamos o estupro de vulnerável, né? Então, esse fato, por isso a pena foi agravada, a pena foi mais alta de Robinho. Além de ser um estupro coletivo, houve essa situação particular. Então, isso agrava a pena realmente. Aqui no nosso Código Penal, nós temos o estupro de vulnerável, que vai lá no artigo, no capítulo 2º, né? Do artigo 217 seguintes. 217 reais seguintes aqui. Então nós temos o capítulo Crimes Sexuais contra Vulnerável. Sim, sim. É uma situação também que vai agravar a pena, não tenha dúvida, porque a pessoa não tem condição de, não está na situação de permitir. Né? O seu consentimento está viciado naquele momento.
porque ela foi levada à embriaguez, ou foi dopada, digamos assim. Então, isso é uma conduta que vai aumentar a pena, vai agravar a pena. Na dosimetria também o juiz vai considerar isso, evidentemente. E é uma situação muito, muito delicada isso aí. E para a gente ver, né, Sérgio, assim, são dois fatos, né, emblemáticos, fatos assim, complexos, e que vieram à tona porque esses dois fatos envolveram pessoas famosas, daí ter tido uma repercussão mundial, né? Mas a gente sabe que no dia a dia outros fatos acontecem, claro que alguns não são denunciados, né? A vítima às vezes tem vergonha de denunciar, tem medo, não quer se expor, e outros são denunciados, é apurado e até punido, mas claro que não tem a repercussão porque não envolve pessoas famosas. Mas o que aqui, né, a gente pondera nessas baladas, nessas raves da vida, né, onde há muito álcool, muita droga, quantas coisas que acontecem, não é verdade? Assim, quantas coisas acontecem de pessoas que estão aí na vida movidas por álcool, droga, e é como você disse, não é uma excludente de punibilidade ou tão pouco atenuante, muito pelo contrário, né? É um agravante. E se a vítima, então, está sob esse estado e outro se aproveita, também é agravante. Agora, veja você, Wadir. Você disse bem, dois fatos que envolveram pessoas famosas. Nós podemos tirar daí uma lição. Porque a lei penal, ela tem um efeito de intimidação geral. É um dos efeitos da pena. Então, eu acho que didaticamente, o fato de ter acontecido com uma pessoa famosa, isso, de uma certa forma, vai ilustrar que essas condutas não podem ser praticadas. Estão didaticamente como um efeito de intimidação geral, para que as pessoas entendam que condutas desse tipo são reprováveis e são punidas. O sujeito não fica impune, isso é importante. Sim, porque é uma sensação de impunidade, né? Quando aconteceu o fato, né? O jogador de futebol, pessoa famosa, não é? Se vai dar alguma coisa. Me parece até que em um dos áudios ele diz até que não daria nada, não aconteceria nada, não é? E essas pessoas pensam erroneamente que isso poderia passar batido, passar impune. Mas, de uma certa forma, ter acontecido com famosos, evidentemente que a gente não deseja isso para ninguém, muito menos para eles. Dúvida, mas ter acontecido com famosos, de uma certa forma, teve um efeito didático. Tem uma repercussão mundial. Repercussão mundial e eu não vou fazer isso, eu vou evitar. Agora, se você olhar também, é o seguinte, Wadir. Existe assim uma prática hedonista muito grande. Eu vou falar, pode ser até um assunto meio polêmico. Mas esse pessoal que vive no estrelato, não digo todos, mas alguns, né, tem uma maneira de encarar a vida, uma forma muito hedonista. Ganham muito dinheiro, têm fama e acham que podem tudo. Não é? Podem tudo. E aí vão fazendo. E vão só curtir a vida. Não é? E, como você disse, baladas e raves, etc e tal. E se excedem em determinados momentos. Né? Porque esse hedonismo, essa prática hedonista de prazer, para buscar o prazer, acima de tudo, isso pode resultar desse tipo de coisa, desse tipo de conduta. Né? Então é preciso que tenha cuidado. A pessoa atingiu a fama, ele tem mais responsabilidade ainda do que a pessoa que está no seu dia a dia e não é conhecido pela mídia, não tem destaque. Ele tem mais responsabilidade porque ele está mostrando a sua conduta para o mundo. E existem pessoas que acompanham, ele é ídolo, né? São ídolos que estão ali e que têm um dever, um compromisso de atitude, de conduta com o seu público, com as pessoas que o admiram. Então, de uma certa forma,
Isso foi didático, eu acho que foi didático. Sobre esse aspecto, né? Sim, sim. Por outro lado, foi lamentável e que tenha acontecido com 2 brasileiros, né? Exatamente. Porque isso é a imagem do Brasil. Caso de repercussão mundial, internacional. Então, 2 brasileiros que são condenados por estupro, não é? Isso é péssimo para a imagem do Brasil. Péssimo para a imagem do Brasil. E 2 ídolos, né? 2 craques do futebol. Dentro do futebol são tidos como heróis, né? Exatamente. Mas a conduta aí deixou a desejar. Então, é lamentável que tenha acontecido com 2 brasileiros. É lamentável que tenha acontecido isso, não é? Com pessoas que um deles tem tem a família a preservar, tem a imagem. Ambos têm a imagem, tem família a preservar. Isso é muito ruim. Agora, como é lamentável o episódio, né? Como é lamentável a conduta que eles tiveram, né? E também nós temos que olhar o lado da vítima, né? Sem dúvida. O lado das vítimas. Porque nada, essa indenização que foi determinada, nada consegue indenizar um dano moral dessa ordem, né? E apagar, né? Aquela mácula, né? Não há como. Não existe como se apagar isso. Porque a vítima vai levar isso para o resto da vida. Então nós temos que olhar também sob o ângulo da vítima. Né? Em algum momento, a vítima teria colaborado para isso, contribuído para isso, tem no Código Penal, tem lá no artigo 59, quando o juiz vai aplicar a pena, na dosimetria da pena, o Código Penal ele tem um dispositivo, que é o artigo 59, que o juiz tem que analisar também a conduta da vítima. Se em algum momento a vítima teve participação no fato, né? Se a vítima concorreu para aquele resultado. No caso, ficou provado que não, né? Nesse caso, nos dois casos, as vítimas não concorreram. Não concorreram, né? Porque foram obrigadas a fazer aquilo. Na verdade, a espanhola, ela diz que ela foi espontaneamente até mas no determinado momento ela não consente. Ela se arrependeu e não consentiu, ela não quis. A partir daquele momento que ela não consente, eles tinham que... Pô, aí um caso assim, eu tive casos profissionais assim, o sujeito vai até o motel, a mulher consente, vai até o motel, mas no motel, já no apartamento do motel, num determinado momento, ela decide não querer mais ir adiante. Ele tem que respeitar. Não é isso? Exatamente. Mas ele foi até o motel, ela foi... Sim, ela foi, percorreu todo o iter criminis, foi lá e tal. Mas naquele determinado momento que ela disse não é não, acabou. O que é que ele tem que fazer? Desistir de prosseguir. Então, se ele respeita a vontade da mulher, não é? E pratica o ato sexual, cometeu estupro. Porque foi contra a vontade, contra a vontade dela. Então, é por isso que é contra a liberdade sexual. Ela tem a liberdade de dizer, eu não quero prosseguir. Eu mudei de ideia? Mudei de ideia, desistir e pronto. Não se vai adiante. Então, o estupro é um crime que tem essa característica. Não significa que porque normalmente se diz, né? Consentiu porque fomos até determinado ponto e como é que se ela estava lá comigo, como que ela não queria, como não desejava aquilo. Sim, ela pode ter ido, né? Olha, admite-se até estupro de mulher. O marido pode estuprar a mulher, o casado, né? Quando ele pratica contra a vontade dela. Contra a vontade dela. Assim, é não respeitar a liberdade sexual do outro. Não, então, a liberdade sexual. Então, pode haver estupro de marido contra a mulher? Claro que pode. Sim. Claro que pode. Por quê? Porque é a liberdade dela. O momento, quem diz é ela vai ter que dizer o momento. Bom, eu não desejo a prática sexual. Nesse momento eu não desejo. Mas você é minha mulher, você está obrigado a fazer isso? Evidentemente que não. Tem nas aulas na faculdade, a gente sempre analisava isso. E tinha até uma tese aí que dizia o seguinte, que o marido que obriga a mulher à conjunção carnal,
ele estaria no exercício regular de um direito. Consequentemente, não teria praticado o crime. Essa é uma tese que se alegava. Evidentemente que essa tese não tem o menor sentido diante do que diz o Código Penal, porque é um crime contra a liberdade sexual. Então, o exercício e cumprimento do dever legal, ele tem o direito, claro, tem lá, por que essa tese surgiu? Porque se admite que se o casamento, no casamento não pode haver, digamos, a traição, porque um dos mandamentos do casamento é o compromisso da fidelidade conjugal. Ora, se existe o dever de fidelidade conjugal, e se o marido não poderia procurar a mulher fora do casamento, fora do casamento, consequentemente, ele só poderia procurar sexo com a própria mulher. Então, a mulher estaria obrigada a praticar ato sexual com ele. Isso é uma tese estapafúrdia, que não tem o menor sentido, né? Alguém sustentou isso algum dia? Talvez no passado, né, Sérgio? No passado, você sabe que a cultura... Isso é a mentalidade. Se você for lá no livro de Jorge Amado, lá nas obras de Jorge Amado, você vai ver lá. Vai encontrar muito isso na literatura amadiana, né? Não é? O coronel dizendo à mulher que ela se prepare, que ele vai servir-se dela, né? Tem até quem fazia esse papel, acho que era até o José Wilker, né? Então, na obra amadiana tem isso aí, né? Lá em Gabriela, por exemplo. Terra do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, Gabriela Cravo e Canela. Tinha um coronel que chegava para a mulher e dizia, hoje eu vou lhe usar, lembra? Vou lhe usar, exatamente. Então, isso aí início do século XX, naquela cultura dos coronéis ali, dos jagunços. Mas evidentemente que o mundo evoluiu. Lógico. E eu acho que nesse particular, para melhor, né? Sem dúvida, para melhor. Porque essa coisa... Há que se respeitar o direito sempre do outro, né? Mas, meu amigo Sérgio, foi uma honra imensa conversar com você. Como sempre, né? É um grande aprendizado. E hoje conversamos de um assunto bastante polêmico, que foi falar sobre estupro na ótica dos dois casos emblemáticos, que é o caso de Daniel Alves e Robinho. E, meu amigo Sérgio, volte sempre, a casa é sua, deixo que você faça as suas considerações finais. Isso aí, Wadi. Eu fico realmente muito... agradecido a você por essa oportunidade, pelo convite honroso de estar aqui com você, com o seu público, e ter esse momento descontraído para conversarmos sobre direito e sobre a situação também da nossa profissão e o nosso momento que estamos a vivenciar no Brasil. Mas é para mim um motivo de muita alegria reencontrá-lo e estar aqui mais uma vez com você. E dizer o seguinte, que nós temos o mesmo sobrenome, não é à toa que nós somos assim, embora não sejamos irmãos de sangue, mas somos irmãos de coração. É isso. Porque existe essa amizade que nos une. Já meu pai, né, naquela época dizia assim, você precisa conhecer um advogado que tem aqui em Itabuna, o Adi Habib. Você não conhece? Eu digo, não conheço ainda, não tive o prazer. E meu pai dizia, eu vou lhe apresentar. Meu pai já dizia isso há 30 anos atrás. E um certo dia, um belo dia, eu tive o prazer de conhecer você e ver essa pessoa maravilhosa que tem essa alma gentil que você tem e afável, um companheiro espetacular. Para mim é motivo de júbilo e de muita alegria mesmo. Obrigado, agradeço. Muito obrigado. Obrigado a você. E a você, até a próxima.